favor, Gênesis 3:6. Ih, está apagado. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Está aqui um dos motivos da queda. A mulher viu que a árvore era agradável aos olhos. O que os seus olhos estão vendo? Crianças, adolescentes, o que os seus olhos estão vendo? O que está agradável aos seus olhos? O que você está vendo? O que é aquilo que está atraindo você? O que é aquilo que está tirando os seus olhos daquele que te criou e te formou para a honra e glória dele? Aonde está posto os nossos olhos? Você pode falar para mim: não, Júlia, eu não vivo uma vida de pecado, não. Eu vivo uma vida de santidade. Mas os seus olhos estão nos seus problemas? Os seus olhos estão nos seus filhos? Seus olhos estão na falta de alguma coisa? Ou seus olhos estão no Senhor? Os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Por que a gente desespera? Porque a gente vive tão ansioso, tão desesperado por aquilo que ainda não veio. Porque os nossos olhos não estão postos naquele que nos criou para a honra e glória do nome dele. Amém? Aleluia. Vamos lá, por favor, para Gênesis 3, 17 e 18. Quando houve a queda, quando o homem pecou, não foi só o homem que foi afastado de Deus, houve uma ruptura. O homem que vivia em paz com Deus, o homem que vivia com o Senhor, houve uma separação entre o homem e Deus. E todas as coisas sofreram com o pecado. Gente, até a natureza sofre por conta de pecado. O que o pecado, gente? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ira, mentira, fofoca, desobediência, pornografia, masturbação, tudo isso, mentira, tudo isso nos afasta de Deus. E até a natureza sente e geme, como diz a própria palavra de Deus, em relação ao pecado. A gente vê aí esse calor terrível, chuva, terremoto, desastres. Tudo isso é consequência do pecado. O pecado afetou toda a humanidade. Em Gênesis 3, 17 diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, a qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte da terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e do pó voltará. Mas glória a Deus pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, que mesmo diante desse cenário terrível da queda, mesmo diante desse cenário terrível do homem viver longe e afastado de Deus. E o mais incrível, quando a gente começa a ler o relato da queda, quando o homem e a mulher eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam da face de Deus. É o que a gente faz, né, quando a gente peca. A gente quer se esconder da face de Deus, a gente não quer mais vir para a igreja, a gente não quer mais ter contato com a palavra. A gente não quer mais orar. Quando a gente vive uma vida de pecado, a gente se esconde da presença de Deus. Mas Deus, como Ele ia todos os dias, na viração do dia, de encontro a Adão, no dia que ele pecou. Deus sabia que ele pecou, gente? Acho que Deus sabia.
que o homem e a mulher tinham pecado, tinha caído? É claro que sim, é óbvio que sim. Mas ele continuou indo ao encontro do homem, mesmo no dia que ele pecou. Do mesmo jeito que ia antes da queda, depois da queda, Deus ainda assim foi ao encontro do homem e perguntou: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Adão se escondeu da presença de Deus. E assim como o Senhor falou para Adão: Adão, cadê você? O Senhor fala o seu nome nessa noite e pergunta: cadê você? Cadê você que me servia de uma forma diferente? Cadê você que orava? Cadê você que amava a minha palavra? Cadê você que amava a minha presença? Cadê você que amava fazer minha obra? Cadê você que me servia na minha casa? Cadê você que rejeitava o pecado? Cadê você que me buscava nas madrugadas? Cadê você que os céus se abriam quando você orava? Cadê você? Cadê você que tinha aquele amor? Cadê você? Cadê você? Quando você me conhecia a primeira vez, no início, aquela paixão que ardia no seu coração, que você queria falar para todo mundo sobre o Cristo, que você queria falar para todo mundo sobre o resgate perfeito, porque um Cristo te salvou, te libertou, porque você ganhou um tesouro muito precioso e você queria compartilhar com tudo e com todos. Cadê você? Cadê você, Igreja de Deus, estabelecida aqui, em Anchieta? Cadê você? E é isso que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós aqui. Cadê você? O Senhor pergunta para mim, o Senhor pergunta para você. O Senhor nos chama. Cadê você? Que eu não te vejo mais. Cadê você? Aleluia. O Senhor nos quer, o Senhor anseia. Quando a Bíblia fala, né, que Jesus é um noivo ansiando pela noiva. Jesus é um noivo que deseja a noiva. Jesus é um noivo que quer ir ao encontro da noiva. É um noivo esperando a noiva. Mas uma noiva limpa, uma noiva preparada, uma noiva arrumada. Uma noiva que o deseje, o Senhor não vai te obrigar a servi-lo. Se você tem algo que precisa eliminar da sua vida, que se você tem algum pecado, algo que você precisa tirar, não espere que o Senhor vá tirar por você. Isso você precisa fazer. Isso precisa partir de você. Essa decisão de abandonar o pecado e servir ao Senhor precisa partir de você. Não brinque com o pecado. Não brinque na cara do pecado. Não brinque, porque Satanás não está brincando. A gente vive num tempo tão difícil. A gente vive num tempo tão complicado. O mundo está tão louco, está tão doido, que o certo virou errado, o errado virou certo. O mundo está tão conturbado. E, por enquanto, nós somos peregrinos nesse mundo e estamos inseridos nesse mundo, mas nós não podemos normalizar o pecado. Atenção, crianças, jovens e adolescentes, não normalize o pecado. Não é que todo mundo faz que seja certo. Não é porque todo mundo está indo numa direção que você também tem que ir. Não normalize o pecado, gente. Não ache nada a ver. Nada a ver, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Nós vivemos num país maravilhoso, o Brasil é um país maravilhoso, excelente, mas nós vivemos num país extremamente sexualizado. Vivemos num país sexualizado em tudo, nas músicas, nas roupas, nas danças, nas novelas, nos filmes, nas piadas. É muito raro você não entrar lá na internet e abrir um vídeo de piada de um humorista e não tiver uma piada de cunho sexual.
O Brasil é um país muito sexualizado, e isso é também uma estratégia de Satanás. As conversinhas, as piadinhas, o duplo sentido em tudo. As pessoas falam assim, você fala alguma coisa, você fala, lá ele. Por que o lá ele? Porque tem duplo sentido naquilo que foi falado. Porque você entendeu com maldade aquilo que foi falado. Isso é muito natural dentro da igreja. Eu já vi crianças e adolescentes fazer isso. Por quê? Porque é natural do mundo. Mas o natural do mundo não pode ser o natural da igreja. A igreja não pode normalizar o pecado. Você não pode normalizar o pecado. Porque se o nada a ver encher a sua mente, encher o seu coração, aos poucos você vai cedendo. Você vai cedendo, vai cedendo. E quando vir aquela tentação gigantesca para você, você vai cair. Você não vai resistir. Abra sua Bíblia, por favor, aí em João 3:16. Aleluia. Esqueci. A partir do 15, por favor. Amém? Então, eu iniciei a pregação falando de Gênesis, falando do relato da queda, glorificando a Deus, porque o Senhor tinha um plano perfeito. Glória a Deus por esse plano perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus por esse plano perfeito, esse plano de redenção em Cristo Jesus. E vamos ler esse plano perfeito agora? A partir do 15, Gênesis 3:15 diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Jesus enviou o Filho dele ao mundo. Deus desceu. Isso foi gerado na barriga de uma mulher, pelo poder do Espírito Santo. Caminhou entre os homens, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E voltou aos céus com uma promessa que um dia ele voltaria para buscar quem? Para buscar a igreja, para buscar a noiva, lavada e remida no sangue de Jesus. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Para você alcançar a soberana salvação, o plano da soberana salvação, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E você precisa renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar à sua vontade. Por vezes, renunciar o seu sono, o seu estômago. Precisamos renunciar por amor ao Senhor. Precisamos buscar revestimento de poder. Aquilo que os discípulos provaram em Atos 2. Em Atos 2, que fala que veio aquele vento impetuoso e encheu aquele lugar onde eles estavam reunidos. Reunidos para quê? Para receber? Não, para dar, para oferecer ao Senhor o perfeito louvor, a perfeita adoração. Estavam só reunidos, só juntos? Não, estavam unidos, numa só fé, num só propósito, falando uma só língua. Não basta estarmos reunidos, precisamos estar unidos em Deus. Se aqui existe alguém no nosso meio que tem briga, picuinha, raiva, mágoa de alguém, resolva. Resolva o mais rápido possível, para que você tenha comunhão com Deus. Porque se você não tem comunhão com seu irmão, você não pode ter comunhão com Deus.
É necessário comunhão um com os outros para ter comunhão com Deus. Nós não podemos viver como o mundo vive. Ah, eu não vou com a cara de fulano. É sério que você não vai com a cara daquele que foi selado com o Espírito Santo de Deus? É sério que você não vai com a cara daquele que foi gerado pelo Senhor e foi chamado pelo Senhor? Vivemos uma família de Deus. Não vamos concordar em tudo, ok? Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e criação diferente, mas temos o mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? Aleluia, Larissa. Glorificar a Deus. E glorificar a Deus com os nossos louvores, com a nossa adoração, com os dízimos, com as ofertas. Mas glorificar a Deus também em nossos relacionamentos. Glorificamos a Deus em nossos relacionamentos. Aquele vizinho, aquela vizinha que você tem lá, problemática, que você não gosta, resolva. Resolva. Precisa glorificar a Deus em nossos relacionamentos. Vocês adolescentes na escola, não vou com a cara de fulana. Resolva. Resolva. Porque você é filho de Deus. Na sua casa, tem problema com seu pai? Resolva. Tem problema com a sua mãe? Resolva. Tem problema com o seu irmão? Resolva. Resolva, porque você é filho de Deus, criado para a glória dEle. E isso impede o Espírito Santo de fluir através de você. Porque se você guarda entulho no seu coração, se você guarda raiva, mágoa, ressentimento, você guarda entulho no seu coração. Você está colecionando lixo. Joga o lixo fora. Joga o lixo fora para que o Espírito Santo possa fluir através da sua vida. Mesmo você sendo criança, mesmo você sendo adolescente, o Espírito Santo quer fluir através de você. Ah, irmãos, o Senhor deseja e com certeza Ele almeja abrir os céus e derramar o Espírito dEle sobre cada um de nós. Quer que essa igreja seja avivada. Mas antes Ele precisa arrumar a casa. Ele precisa limpar a casa. Ele precisa tirar os móveis do lugar para arrancar a sujeira. Depois disso, precisamos buscar revestimento de poder. Por quê? Porque nós não temos o poder para vencer o pecado sozinhos. Nós não temos, nenhum de nós temos. Você pode ler a Bíblia toda, todo ano, orar, jejuar. Você pode ser um crente top, mas você não consegue vencer sozinho. Você precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar revestimento de poder, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te renove, para que você tenha forças para permanecer e para que você consiga alcançar outros. Você precisa de revestimento de poder. Busque esse revestimento de poder. Se conserte com Deus. Se alinhe com Deus. Muitos de nós precisamos passar por um novo nascimento. Precisamos nascer de novo. Precisamos refazer a rota, né? Como aquela última pregação do pastor, antes do Natal. Precisamos refazer a rota. Precisamos refazer o caminho. Precisamos voltar ao Senhor. Precisamos voltar para o Senhor. Precisamos nascer de novo. Precisamos voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Amém, igreja? Só até aqui. Que o Senhor os abençoe e que o Espírito Santo possa gerar frutos dentro de você através da sua palavra. Amém? Amém. Ai, quem recebeu, gente?
Uma surra de palavra, né? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom a gente receber um alimento puro, fresquinho, para fazer com que a gente se desperte. Muitas das vezes a gente está viajando na maionese e o Senhor está chamando a gente para ficar ligado. E o pecado faz isso com a gente. O pecado, ele chega bem devagarzinho e você começa assim, foi só um errinho. E você continua caminhando e continua errando. Ah, foi só mais um. Quando vai ver, você está todo cheio. O coração está sujo. Você já não sabe mais olhar na cara do outro. Você já não quer nem se alimentar mais disso aqui, ó, da palavra de Deus. Você não quer nem mais ir para o joelho falar com o papai. E que você receba essa palavra como despertamento. Essa palavra não foi para julgar ninguém, mas foi para vir para mostrar para você que você precisa se aproximar mais de Deus. Porque o pecado faz com que a gente se afaste dele. Mas Deus não quer se afastar. Tanto que, como a Júlia leu aqui, Deus foi ao encontro de Adão e Eva. Procurou por eles, sabia que eles tinham pecado, chamou o nome deles. E Ele vai te chamar pelo seu nome. Ele vai continuar te procurando. Ele vai continuar te insistindo. Não desista, não desista. Se está difícil, se você não está conseguindo sozinho, procura. Pode procurar a gente está aqui, ó, disponível. Eu, pastor Braga, pastora Geisa, o mais chegado de você, porque a gente tem aquele irmão mais chegado. Não fica sozinho. Sabe, está ruim para orar, não estou conseguindo orar. Pega na mão de irmão e fala assim, me ajuda em oração. Eu preciso, eu não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo mais jejuar, eu não estou conseguindo mais me consagrar, porque é isso que Satanás faz. Quando ele entra, ele faz isso, mostrando que está tudo ruim, que não tem mais solução para a sua vida. Mas Deus está nos mostrando que tem solução sim. Ele é o dono da resposta. Ele é o agente solucionador. Então não aceite que Satanás tem depositado no seu coração. Não aceite ser escravo de Satanás. Porque, igreja, nós sabemos quando damos um passo errado. É muito claro, porque a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Nós sabemos. E quando a gente erra, vem aquele constrangimento, aquela coisa ruim. Naquele exato momento, volta, refaça o seu caminho, vai para o trilho, não saia do trilho. Porque Deus, Ele veio para nós, e Ele tem amor por cada um de nós. Há um propósito para nossas vidas. Ele nos chamou. Olha que coisa linda. Ele chamou cada um de nós. Mesmo você achando que é incapaz, que é improvável, tem vida. Se tem vida, tem Deus em você. Não se aceite, não aceite isso. Se Satanás falou para você, você não presta, você não serve, não tem jeito, é mentira. Dá um grito dizendo, sai no nome de Jesus. Não aceite isso. Que você fique atento a tudo que foi lançado, tudo que foi dito aqui desse altar. Palavra no livro de João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Cristo quer se revelar a você. Então, cumpra os mandamentos de Deus. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás. Mas é engraçado que quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente fala assim, gente, parece que está acontecendo hoje isso. Por quê? Porque é uma palavra renovada. Se os mandamentos estão lá, não é para você deixar de perceber, é para você cumprir esses mandamentos. Deus fez isso para nos guardar e nos proteger. Então entenda, igreja, tem um mandamento, cumpra esses mandamentos. Se você precisa perdoar, perdoe. Perdoe. Se você precisa pedir perdão, vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Recomece, reconecte com o Senhor. Porque Ele quer mais de você.
Ele quer mais de você. Vai para um papo reto. No domingo eu falei para uma pessoa assim, vai para um papo reto com o papai. Vai lá, fala tudo que você está sentindo para ele. Ele não vai te bater. Ele vai ficar feliz porque você está dizendo para ele como você está. Então vai para um papo reto com o papai. Diz tudo como é que você está. E faz isso todo dia. Não vai por empolgação, né? Hoje eu estou empolgado, estou com um caderno novinho aqui, uma caneta linda, um marca-texto maravilhoso, com uma Bíblia novinha aqui. Vou dar o meu melhor. Não. Se você tem uma Bíblia, você tem um papel e você tem uma caneta, não importa. Mas vai lá, faça o seu devocional. Vai ter o teu encontro com Deus todas as manhãs. Isso aqui é vitamina, igreja. Às vezes a gente acorda, não sabe nem como é que vai ser nosso dia. Mas se a gente não estiver fortalecido na palavra, nós não vamos conseguir. Porque o tempo todo nós estamos sendo setados, é campo minado. A gente precisa estar fortalecido e termos olhos espirituais. Amém? Se coloque de pé. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa diferente como você entrou, que esse é o propósito. É você chegar de um jeito e sair de um outro. Esse é o propósito, você sair daqui determinado dizendo, eu não largo mais a mão de Deus. Eu não vou me desanimar, eu não vou me permitir ficar desanimada. Eu não vou me permitir ter palavras negativas sobre mim. Eu não vou acreditar quando alguém falar que eu não vou conseguir, que eu não posso. Porque Deus já falou para mim que eu posso. E Ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. É uma palavra, é uma afirmação dEle. Então eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que os meus dias são do Senhor, não importa as circunstâncias. Eu escolho acreditar que mesmo que o cenário pareça ruim, a doença chegou, acabou o alimento, as contas estão atrasadas, eu estou desempregado, mas eu escolho confiar que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus da cura, que Deus é o meu Pai, e que Ele não vai me deixar perecer, mas eu não vou desistir dEle, eu vou continuar caminhando com Ele, eu vou continuar me confessando para Ele, dizendo aquilo que eu não estou conseguindo, e eu vou pedir a Ele ajuda. E que você entenda de uma vez por toda, Deus é o teu ajudador. Deus é o seu Pai. E o Pai, Ele não vai deixar seu filho desamparado. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais um culto, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, porque nós vivemos aqui uma noite, Senhor, na qual o Senhor visitou cada coração, Senhor, na qual, Senhor, o Senhor deu resposta para aqueles que estavam pedindo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que foi lançada desse altar, Senhor. Senhor, muito obrigada por esse alimento, Senhor, um despertar para os nossos corações, Pai. Pai, que nós possamos como igreja continuar marchando em Tua direção, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos guarda, Pai amado, Pai querido, nos acorda, Senhor, pela madrugada, Senhor, que a gente dobre o nosso joelho, Senhor, falando contigo, Senhor, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos amedrontado, Pai amado, Pai querido. Pai, que a gente não se distraia, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos desperta, Senhor. Carecemos de Ti, Senhor, necessitamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nossas vidas, Pai, nos reveste cada vez mais, Pai, nos sustenta, Senhor, tanto nos dias maus quanto nos dias bons, Pai, que nós sejamos constantes em Ti, Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai querido, nos guarda, Senhor, que dentro da nossa casa, Senhor, nós sejamos bocas de profeta, Senhor, que dentro da nossa casa sejamos a autoridade, Senhor. Visita, Pai, cada lar aqui representado, Senhor, dá ordem aos seus anjos para visitar cada cômodo, Espírito Santo de Deus, e quando os seus filhos chegar, Senhor, a atmosfera será diferente, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que todos os lares, Pai, sejam lares revestidos pelo Seu poder, Pai. Abençoa cada família, Senhor. Que haja, Pai amado, Pai querido, o Seu doce amor
sobre cada família, Senhor. Pai, que as famílias, Pai, se juntem em uma mesa, Senhor, para conversar, Senhor, para falar mais, Senhor, olho no olho, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, chama, Senhor, cada família, Senhor, para sentar à mesa, Senhor, na qual o Senhor senta na cabeceira, Pai, visitando, Senhor, cada familiar. Ah, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, as famílias, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, mais amor, mais unidade, mais compreensão, Pai, mais paciência um com o outro. Espírito Santo de Deus, seja, Senhor, com cada familiar, Senhor. Seja, Senhor, nós que somos aqui, Senhor, que temos, Pai, filhos, maridos, esposas, irmãos ou parente afastado da tua presença. Pai, que nós sejamos, Senhor, referência, Senhor. Nos dê equilíbrio, Espírito Santo de Deus. Nos dê domínio próprio, Pai amado, Pai querido. Ah, Deus, que o seu nome seja exaltado, Senhor. E que nós sejamos exemplo, Pai amado, Pai querido. Desperta isso em nós, Pai. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão afastados. Visita, Senhor, os nossos, Pai amado, Pai querido. Seja, Senhor, que eles venham sentir saudade de Ti, Senhor, e refaça o seu caminhar, Pai. Mas que nós, como igreja, Pai, que nós não desistimos dele, Pai. Que nós sejamos sábios. Haja em nós sabedoria, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, seja, Senhor, conosco, Pai. Nos instrui, Pai. Nos instrui como tratar os nossos familiares, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, seja, Senhor, conosco também no meio das nossas vizinhanças, Pai. Que nós olhamos para os nossos vizinhos, Senhor, como Cristo olha, Senhor. Que nós gastamos mais tempo com nossos vizinhos, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer essa boa obra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer a diferença no meio da nossa vizinhança, Pai. Deus, te peço, Senhor, sua direção. Nos ajuda, Senhor. E por onde passarmos, Senhor, que nós sejamos, Senhor, através de Ti, semeadores, Pai, lançando a semente. Seja em qualquer lugar, Pai, que a semente seja lançada, porque o Senhor é o agricultor, é o Senhor que vai fazer florescer, é o Senhor que vai dar fruto. Nós só devemos fazer a nossa parte. Pai, muito obrigada, Senhor. E eu te peço agora, Pai, leva seus filhos debaixo das suas asas para suas casas, Pai. Guarda, Senhor, nas conduções, guarda nos seus veículos, Pai. Guarda aqueles que estão indo a pé, Senhor. Dá livramento e escape, Senhor, levando seus filhos em segurança, Senhor, até as suas casas. Pai, muito obrigada por tudo. E assim eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus
tá? E em determinado tempo, né, a varoa começou a chorar. Eu perguntei, ué, o que está chorando? Será que a comida está ruim? Mas não era. A pessoa ficou emocionada e disse, está me convidando para jantar na sua casa. Aí a gente pensa, né? A gente pensa assim, quem é o pastor? Lembram que falaram de Jesus? Esse aí é filho de José e de Maria. Nós não entendemos as coisas de Deus. Não entendemos. Para mim foi simples, mas para essa pessoa foi uma coisa glamurosa, irmãos. E tem convites às vezes que trazem problemas, e nós vamos chegar lá. Então, o que faz a diferença num convite?